Então tá, pessoal, muito bom te ter aqui. Estamos começando o primeiro episódio do CaletCast, Lucro Além do Óbvio. E a ideia é que isso aqui seja um ambiente democrático de qualquer tipo de ideia. A ideia é que a gente consiga desmistificar, fazer com que o lucro seja algo mais prático, mais didático, mais fácil, apesar de não ser simples. E a gente não podia começar melhor, na verdade a gente não teve dúvidas quando a gente começou a desenhar esse projeto, que é convidar os nossos amigos, o Jonas e a Carol, que são casados e... Vou ler o currículo porque eu não teria como decorar, né? O Jonas é psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental e empresário. Se faltar qualquer coisa, tu complementa, por favor. E a Carol é psicóloga há 8 anos, especialista em terapias comportamentais e terapia do esquema e psicopatia e empresária. Faltou alguma coisa? Não, é isso. Ao meu lado está Ana Paula Calete, a minha esposa, administradora de empresas, gerente da Calete Contabilidade e da Kentro, nosso Centro de Inteligência Empresarial. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui no nosso podcast, né? Podcast piloto desse projeto tão legal. Nós resolvemos trazer, né, aqui para o podcast um assunto que ele não é muito falado, assim, no ambiente de negócio, que é a saúde mental, né? Na vida dos empresários... Isso é muito comum, né? É muito afetado, assim, os empresários, não só os empresários, mas no geral, né? Deu um boom, assim, de problemas de saúde nos últimos tempos, até mesmo em função da pandemia, né? Que agravou muito, né, esse cenário. E pensamos nisso, pensando que os empresários, eles têm um papel muito importante na sociedade, porque eles promovem... eles têm um papel multiplicador na sociedade. Eles são os responsáveis por promover emprego e renda para muitas famílias, né? E isso tem um impacto bem relevante do ponto de vista que se o empresário não está ganhando lucro, dinheiro, ele vai acabar demitindo uma pessoa e a pessoa vai ficar sem dinheiro para girar a economia, né? Então... pensando nisso, a gente resolveu levantar essa pauta justamente para tentar ajudar os empresários como um todo, né? Para que ele realmente entenda o caminho do lucro, digamos assim. E como a saúde mental influencia nisso, né? A gente pesquisou e conversou bastante sobre o tema. No Brasil, 94% dos empreendedores, empreendedoras, empresários, empresárias relatam ter alguma condição adversa de saúde mental. 94%. Isso, 94%. E, enfim, provocado por longa jornada, problema financeiro, outros fatores, rotina estressante. Jonas e Carol, como que vocês lidam com isso? Como que vocês, especialistas em saúde mental suas e dos seus pacientes, enxergam esse problema? Qual é o impacto disso na sociedade? Enfim. Vou começar. Primeiro, boa tarde. Muito grato por esse convite. Topei na hora, desmarcamos pacientes. Fazemos muita questão de falar sobre isso. É um impacto absurdo. A gente vê no consultório, primeiramente, o quanto que está mudando o público. O público que era adolescente, mulheres, sempre na frequência, adulto jovem, com uma demanda específica, está migrando. Então, tenho falado bastante com a Carol que eu estou pegando um público de uma faixa etária de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, donos de empresa, com um poder aquisitivo muito grande, que não trabalhou em ansiedade. E o que fazer com esse lucro também? Não é só o que falta o lucro, mas o que eu vou fazer com esse lucro? Tem alguns exemplos de pacientes que estou atendendo hoje, numa faixa de 40 e poucos, 50 e poucos, com um patrimônio absurdo, que não sabe gerir. Por quê? Ansiedade, desesperança, sem uma rotina, sem uma perspectiva. Tá, eu consegui tudo, o que eu faço agora? Como que eu vou valorizar também o meu trabalhador se eu, com as minhas crenças limitantes, tive que me ferrar?
eu não vou valorizar ele também tem que se ferrar. Então é muito legal estar recebendo esse público agora. Sim. Tá, mas não é porque tu se ferrou que todo mundo. A gente trabalhar umas questões de apoio, que tu vai ter um funcionário muito melhor se tu conseguir validar as emoções dele, olhar para os sentimentos, olhar para algumas coisas. Então, esse tópico que tem ocorrido agora, neste período agora de abril até agora, final de junho, então foi 20% do meu público. Então é um público considerável. Acho que veio muito devido às enchentes, porque daí eles tinham muito poder para ajudar, e depois que ajudaram, que se sentiram úteis, o que eu faço agora? Como eu continuo nesse ciclo? Como que eu ajudo? Daí a gente está trabalhando para ajudar os seus. Os seus funcionários, para valorizar eles, que eles também precisam, mas não é só a perda financeira, e sim a perda emocional. Então é um trabalho que está aparecendo, assim. Antes ficava muito oculto e agora tá bem legal de ver. Sim, sim. É um contexto que a gente nem imaginava, né? Não tinha nem como pensar nisso. O impacto, né? É bem isso. Assim como os problemas que surgiram, a gente não imaginava que surgiriam e o que precisaria para ajudar. Esse pós, a gente teve um... Difícil não comparar com a pandemia, né? Sim. A gente viveu, a pandemia foi um super impacto emocional, psicológico e de saúde física em muita gente. E mudou a sociedade, né? Mudou a sociedade. E aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, depois das enchentes, a gente sente mais isso, né? Nem imaginava que teria esse impacto, né? É uma das coisas que o Jonas trouxe, assim, de trabalhar. A gente trabalha muito questão de propósito e valores de vida, né? Também com o nosso paciente, com os nossos familiares, com quem a gente discute isso. Porque muito do lucro, ele tá direcionado para um propósito, né? Como que a gente vai ter motivação? Como que a gente vai lá todo dia realmente ir atrás de alguma coisa maior, melhor, se a gente não souber onde a gente quer chegar com aquilo? Então, metas de curto, médio e longo prazo, um plano de ação que a gente chama dentro da psicologia, assim, de quero ganhar dinheiro, mas pra quê? Tu vai investir na tua empresa, tu vai investir em ti, tu vai investir na tua família. A questão da jornada de trabalho, muitas vezes, para que a empresa cresça, a jornada de trabalho fica insana. Então vive exclusivamente para uma questão profissional, e daí a parte pessoal, lazer, hobbies, fica totalmente ignorada. Então todos esses pontos são coisas que a gente busca trabalhar. Sim, o lucro crescendo, né? Porque são os dois extremos. Ou a desesperança de não tô vendo lucro e tô nessa rotina estressante, cavando e não enxergo. Ou, ok, já cheguei e aí não enxergo também o que agarrar, né? Exato. O que agarrar. Porque eu corri para descobrir isso. Eu corri porque eu tinha que adquirir, tinha que conquistar e tinha que fazer minha empresa crescer. E daí por quê? Por isso que eu acho que tanto eu quanto a Carol, a gente trabalha com os objetivos terapêuticos na primeira consulta. O que tu quer com a terapia? O que tu quer? Qual é o teu objetivo para a gente conseguir ter uma métrica e dizer, realmente tu melhorou? Realmente tu tá chegando onde tu gostaria? Por mais que ele se modifique constantemente, mas a gente trabalha com esse objetivo dentro de um setting terapêutico para ter uma resposta. Imagina na vida se tu não tem. Então a gente trabalha muito com ressignificar as coisas, com dar objetivo, e daí tá muito alinhado tanto com a ansiedade quanto com o lucro, o porquê do lucro, né? Sim. Não, e muitas vezes as pessoas objetivam o lucro. E quando, na verdade, o lucro é o resultado de boas escolhas, de metas bem estipuladas, né? Então, eu acho que esse pensamento tem que virar, né? Essa chavezinha tem que virar. Enquanto isso não acontece, que geram mais e mais problemas, né? Pois é, e vocês... o Jonas comentou que vocês perguntam, né? O que tu quer? A gente também pergunta. Mas... Calete, minha empresa não tá bem organizada ou não tô sendo bem atendido? Né? Tá. Qual é o teu objetivo? Tipo, eu faço duas perguntas que são as mais difíceis, assim, são as mais difíceis da gente ter resposta, que é, qual é o teu objetivo mais urgente? Tipo assim, qual é o teu calo, o que tá te doendo agora, que tu tá atrás? E depois que nós resolver isso, o que tu quer pra tua empresa? E a primeira pergunta até tudo bem, porque daí ele chegou na pressa, tá doendo mesmo, quebrei o braço, tá doendo. Mas a segunda é sempre... eu que não venho da área de vocês, pra mim é quase sempre muito abstrato. É muito abstrato.
Isso também é difícil de responder? Tipo, vocês também sentem essa dificuldade dos pacientes de vocês, e esse público mais empresário, mais empresária, também tem essa dificuldade? Sim, eu acho que até em relação, como ali é muito com a questão da saúde mental, né? Muitas vezes a questão pessoal, né? De histórico de vida, né? O porquê que realmente entrou nessa vida de empresário, o porquê que quis colocar essa empresa, fica tudo muito abstrato mesmo, né? Eles veem muito uma questão de lucro, né? Eu preciso sair da vida que eu tive, né? Fugir daquilo. Ou muitas vezes vem de uma família também que já tem empresa e segue com aquilo também sem nenhum propósito, porque só quer seguir com a questão da família. E daí sim, quando a gente pergunta realmente qual o teu desejo, o que tu quer, muitas vezes eles têm medo do crescimento, apesar de querer o lucro. Né? Então, Dinheiro. O dinheiro eu quero, dinheiro. mas também não tem uma estrutura, não estão organizados, tá, mas o que precisa para ter mais lucro? Então, é tudo sempre muito vago. E quando a gente busca para a questão da saúde mental mesmo na terapia, o que tu quer para a vida também é muito vago. Então, por isso... Filosófico, né? Exatamente. Então... Se para a empresa é difícil, imagina tu pensar na vida, né? Tipo, a empresa me dá, eu mando no meu funcionário, é lá, é desse jeito. Daí a vida, tá, mas daí a vida tem a esposa, tem os filhos, tem o cachorro, tem tudo isso. Daí é muito mais difícil de responder, né? E aí se não consegue responder, parece mais difícil. Porque a gente também tem essa dificuldade na prática, né? Tá, esse problema dele aqui agora eu consigo ajudar, mas e aí? Quem vai ser esse cara aqui dentro, né? Claro que tem uma visão minha também de lucro de se ele está feliz aqui, ele vai permanecer e eu terei o meu lucro, né? Mas também tem a parte de que jeito eu ajudo mais. É muito... Mas bom saber que tá com todo mundo. Tá. E a ansiedade também, quando tu traz assim do problema, todo mundo vem procurar contabilidade, procurar terapia, porque tem um problema. Então a gente trabalha sempre, inicialmente, campo da ansiedade. É o que a gente quer resolver. Permitir que passe essa ansiedade para a gente ver realmente o problema é o que a gente está buscando. Permitir o tédio, permitir o descontentamento, tá? Que nem tu falou, qual é o teu problema? Tá, a gente resolveu, e agora? O que tu quer? Beleza. Como é que é tu sem ansiedade? A gente brinca, eu morro? Acabou? Eu sem ansiedade não tenho vida. Porque o que é por trás dessa ansiedade? Por que eu tô descontando a minha ansiedade, trabalhando um monte para deixar de lado o problema real, porque eu tô insatisfeito com outra questão, porque eu tô insatisfeito comigo, porque eu tô insatisfeito no meu trabalho e por isso que eu tô produzindo mais. Então, a ansiedade, na verdade, é uma coisa que também camufla. E por isso que 94% tem. Por isso que talvez a gente for um pouco mais, quase 100% da população tenha. Porque é a primeira coisa que é palpável, que a gente consegue resolver. A ideia é passar um pouquinho disso. Terapia também é alavancar isso. E assim, o estresse, né, ele é... falando um pouco de estresse, ele é um dos principais vilões, né, da geração, porque ele que realmente causa ansiedade, ele é o que provoca tudo. E como que uma pessoa pode fazer esse gerenciamento do estresse? Eu acho que terapia. Vamos fazer o merchan. Não, isso é fato, né, gente? Isso é fato. Vocês não cogitem, não, eu não preciso. Só de falar isso já precisa. Sim. Quem fala essa frase é o que mais precisa. Mas eu acho, Ana, que é equilíbrio. Então, acho que no momento em que tu alinha todas as áreas da tua vida, e não é assim perfeição, né? É alinhar, né? É estar em equilíbrio. Saúde física, saúde mental, propósitos, valores, hobbies, lazer, família. No momento em que isso está alinhado, a probabilidade de diminuir muito esse estresse e tu conseguir gerenciar muito melhor essas emoções é o caminho. Né? Então, eu acho que parte desse princípio, assim, de olhar para um todo, porque a gente não consegue desmembrar, né? Nós somos seres humanos, então a gente não consegue desmembrar isso. O que eu e Jonas, a gente discute muito. Somos seres humanos, mas somos adultos, então a gente também tem responsabilidades que muitas vezes, não estando tão bem, a gente precisa ir mesmo assim.
Então, essa questão de regulação emocional, de saber onde que tá o calo mesmo, assim, sabe? Ah, tá pegando no serviço? Tá, o que que eu preciso para resolver essa situação? É uma regulação emocional mesmo, gerenciamento das emoções. Porque não tem problema tu se estressar, não tem problema nenhum tu ficar frustrado, decepcionado, mas entende o que é que tá causando aquela emoção, e daí gerencia aquilo. Quando a gente tá estressado, a gente coloca tudo no mesmo saco, assim, né? Sim. Ah, porque aconteceu isso, porque o fulano, porque não sei. Não, para e olha para aquilo que realmente tá te causando aquele estresse e resolve. É o que a gente geralmente orienta, né? E a comunicação, né? Nesta situação, comunicar que eu não estou bem, comunicar que eu me estressei com tal situação, verbalizar o descontentamento, pensar numa estratégia, dizer, este mês eu preciso me dedicar somente ao meu emprego, para tua família, para eles entenderem. Esse mês, eu não vou trabalhar, não vou fazer isso porque eu vou me dedicar para vocês por causa do mês anterior. Esse equilíbrio, ele não é tu trabalha de segunda a sexta, 6 horas e final de semana. Não. É poder explicar que neste período tu precisa mais e nesse período tu vai dar menos para poder aproveitar mais. E explicar o porquê. A gente faz esse movimento até com crianças, tá? Poder os pais explicarem, olha, o pai vai trabalhar mais porque ele precisa de dinheiro agora, nesse período, para fazer tal movimento. E quando tá aproveitando, lembra aquele período que o pai estava trabalhando mais? Era para usufruir disso. E a criança consegue entender que, tá tudo bem. Às vezes, eu me doar 100%. E daí eu sempre falo, assim, uma palavra do meu psicólogo. Jonas, se tu pegar um carro e tu for até São Paulo, tu consegue a 200 km por hora até lá? Não, porque vai estourar o motor. Mas tu consegue em algum trecho fazer isso. Então ele fala, tá tudo bem se tu esticar a corda numa semana, 2, mas o ano todo tu vai adoecer. Sim. Então esse equilíbrio que a Carol traz, de poder dizer, não, hoje eu preciso ficar sozinho, hoje eu não quero ver ninguém, e tá tudo bem, hoje eu preciso chegar e tomar um banho, hoje eu preciso fazer uma atividade física. A gente precisa disso, mas verbalizando. Sim, porque, na minha cabeça, eu preciso disso, e daí todo mundo ao meu redor não sabe. Eu preciso saber. Preciso. Sim, pra você compreender aquilo. Cadê a bola de cristal? Não, todo mundo viu que eu tô brabo e que eu preciso de um banho, de uma corrida, de um futebol e de um videogame. Tá, ok, porque tu quis, tá tudo bem. E isso em qualquer ambiente, né? Porque é bem isso. Ninguém sabe o que passa no celular da gestora da empresa. E aí ela chega e, bem como tu falou, o estresse é um só, então deu estresse lá com a crédito da minha filha. Exato. E a minha funcionária não serviu o café direito. E isso, o impacto no lucro. O cara não vai trabalhar do mesmo jeito. A pessoa não vai trabalhar do mesmo jeito. Tu já não vai estar. Beleza, teu celular já te enlouqueceu. Mas quando isso... Porque não é se, né? Na grande maioria das pessoas. É quando? Porque logo, a primeira... Ou é no trânsito, ou é às vezes é a pessoa mais próxima, porque ele tá mais próximo, né? Tá mais vezes. Nos entende, ou tem que nos entender, né? Sim. A nossa... Sim, aí... Toma. Deveria, entendeu? Como assim? Tu tá comigo há tanto tempo, tu não me entende. Casou, tem a bola de cristal. Eu acho que devia ser prerrogativa, né? Casou, tem a bola de cristal da pessoa. Mas esse impacto empresarial e familiar, porque... Por que eu tenho que explicar? Esses dias mesmo a gente fez um vídeo, né? Por que tem que explicar mais pro funcionário? Tem que explicar mais porque não tem mais essa de eu tô aqui, tu tá aqui, Exato. Eu pensei, tu age. Né? Nós não somos pais ainda, mas a gente tem vários afilhados, por sorte, né? Se não explicar, não vai. Sim. Mas ele só tem 1 ano e meio. Ele só tem 1 ano e meio, bem mais neurônios que tu nessa época. Só que voltar isso para esse momento que tá sozinho é uma grande dificuldade, né? E expressar isso, né? Acho que tem alguns exemplos da gente fala da autorrevelação, quando fala assim, que eu acho que é uma das coisas que pecam ainda no campo empresarial. O chefe, ele é chefe. Ele não se abre como pessoa muitas vezes. Não mostra vulnerabilidade. Exatamente. E às vezes a gente conquista pacientes
trazendo a vulnerabilidade. Me atrasei porque eu estava levando a minha filha na creche, falando a verdade. Me desorganizei, me atrasei contigo, vou compensar o horário, tá tudo bem, mas falar a verdade. A gente chegar simplesmente a atender como se nada tivesse acontecido, a gente está tratando ele como mais um. Quando a gente permite vulnerabilidade, a Carol tem um exemplo muito legal, assim, de conquista de pacientes através desse meio, porque eu era mais resistente, tá? Que é muito legal, assim, de permitir, eu tava mal e por isso eu cancelei. Nossa, que legal, ela é humana, ela pode, então se ela pode, eu também posso errar, e daí a gente vai quebrando aquelas regras que não posso errar. Até no campo empresarial, tu dá a liberdade do teu funcionário também te acessar, né, ser sincero contigo. Então, quando não estiver bem, quando ele tiver com algum conflito na equipe, quando ele tiver com algum conflito em casa que esteja influenciando no serviço, se em algum momento tu mostrou vulnerabilidade e tu deu essa abertura para ele, ele também vai fazer isso ao contrário. Ele não vai simplesmente se fechar, tratar mal a equipe, ficar improdutivo. Não, ele vai chegar até um de vocês e vai falar, né? Olha, lembra aquela vez que falou isso? Então, agora isso está acontecendo comigo também. Então, essa questão da vulnerabilidade e comunicação dá essa abertura também, né? A gente brinca, a gente faz em casa, tá? Não sempre, tá? Não. De verbalizar, a gente até tinha a regra, quando um tá mal, o outro que fica com as crianças, quando um tá mal, verbaliza, a gente verbaliza com nossos filhos, e eu levei pra clínica de Cachoeirinha, eu e o Malé. O Malé tem cores, eu brinco com ele. Quando ele tá de verde, pode pedir qualquer coisa que ele dá, ele tá feliz. Eu brinco com o pessoal lá da clínica. Quando ele tá de preto, e daí eu falei, cara, não adianta a gente só identificar as cores. Fala, gente, eu não tô muito bem, tô cansado. E daí ele começou Outra a aplicar. pessoa assume, né? Isso, tô cansado. Jonas, fala tu com... Deu um BO, fala tu. Eu sei que não é a tua função, porque a gente divide. E claro, daí outra, eu tô com implicância, eu tô irritado com outras questões, e eu vou descontar no fulano. Fala tu. Então, essa troca de saber que eu tô descontando um problema meu no outro, eu acho que seria um fator, assim, que resolveria 70%. De se colocar no lugar do outro, de entender que eu tô com um problema e que o outro não está, não é o motivo disso, eu acho que ajudaria muito a gente em qualquer contexto. Ninguém sabe, né, o que tá se passando, quais os sentimentos que a pessoa tá sentindo. E acontece alguma coisa, tu só pensa naquilo que tu tá sentindo. É difícil de tu pensar o que a pessoa tá sentindo. Tu não tem nem acesso, não tem como saber, né? Então, falta muita empatia, né? As pessoas precisam desenvolver mais isso. E no ambiente empresarial ali, espichando um pouquinho pro time, né? Quanto é super importante pensar nisso, se preocupar também com o funcionário. Porque realmente o cara não tem duas vidas, ele tem uma vida só, ele é uma pessoa única, ele tem os problemas, né? Especificamente mulheres, por exemplo, tem... a mulher já carrega muitas vezes assume um papel de liderança já com toda a carga masculina, né? Precisa executar exatamente como um homem executaria. E desconsidera todo o contexto, né? Que é super, como é que eu vou te dizer, desigual, né? Tipo, ainda a mulher é mãe, cuida da casa, né? Leva os filhos para a escola, não sei o que, não sei o que. Então, existe todo esse contexto que é desfavorável para a mulher, né? Então, isso, imagino, né, que é o impacto... O que tu pensa sobre isso, assim, Carol? Tu, que é como mãe, mulher, o que tu pensa sobre esse assunto? Eu acho que a questão da gestão do tempo, né, nesse cenário é muito importante, porque até de comunicação, de acionar a rede de apoio, né, de comunicar pro teu marido, tem mulheres que, claro, são mães solo, né, mas comunicar pro teu marido o quanto aquilo ali tá sendo prejudicial, dividir as tarefas dentro de casa, mas principalmente olhar para si e ver o quanto tu tá gerindo bem o teu tempo. Né? Porque muitas vezes a mulher, ela vai lá, ela faz o trabalho e ela não desfoca da casa. Na casa, ela não desfoca do trabalho. Então, saber parar, ver na tua rotina, atenção plena, estou fazendo isso, para isso, né? Organizar a mente é o principal, assim. Claro que existe muita, a gente discute muito isso, né? Mesmo que esteja quebrando muito
socialmente, as pessoas estejam tentando quebrar, mas ainda é assim, na agenda da escola é mãe, o fulano... Sério? Sério, ainda é isso que Nossa. acontece, né? Ou no mercado, né? Pergunta na Mães, médica. mães com crianças de colo, não são pais com crianças de Aham. colo, né? Eu não pude entrar uma vez no banco por causa disso, porque era mães com criança. E eu tava com uma criança de colo, mas eu não era mãe. Então, Nossa senhora, sério? Sério, na médica, assim, a mãe não veio porque eu precisava saber o peso exato. Daí o Jonas, não, mas eu sei o peso exato do meu filho. Então, essa questão da sociedade ainda, É né? um ambiente, né? Bem, Aham. É verdade, muito não tem machista, ideia. né? É A absurdamente. gente não percebe que isso é puro, né? Machismo, né? Puro machismo, puro. né? A gente... E daí é um ponto, né? A mulher tem que. Você Sim. fala, isso me incomoda. Eu falo, não é tenho. Tenho, a gente tem que se alimentar, dormir, né, Necessidades fazer a básicas, necessidade. né? Isso que a gente tem. Agora, tem que dar conta de tudo. Como é que a mulher vai ser mãe, isso e aquilo? E o homem se faz pouco. Meu Deus, olha lá que pai. A gente tem Olha que exemplo. empresário. Olha lá. Sabe que a consegue gente fazer vive, tudo. a gente vive no ambiente empresa de serviços contábeis, né? Cada vez mais as formaturas, a minha formatura nasceu 40 pessoas, 12 homens, 28 mulheres. Hoje 40 pessoas, 38 mulheres. Uhum, Então a área contábil e as empresas de serviços contábeis é muito mulher. uhum. Mas, ao mesmo tempo, os nossos clientes, porque são empresários, a grande maioria. Porque eu brinco muito, né? Enfim, essa ideia não foi minha, mas a mulher tem 85% de aptidão para o cargo e ela não se candidata. E o homem tem 32% e ele se candidata. Sim. É, né? Um número hipotético, mas é mais ou menos isso. E acaba que daí homens são empresários Sim. e a gente trabalha com um time muito mais feminino em grande parte. E são essas mulheres que têm esse pensamento de tem que. Sim. Como fazer com que... Eu adorei o que a Carol falou. Atenção plena. Sim. Porque há muito tempo eu digo assim, cara, não tem como. Não tem como eu me estressar com a Ana Paula antes de sair de casa e achar que o meu dia vai ser o melhor dia do mundo. Sim. Eu não posso soltar as patas em ninguém, mas não vai ser o meu dia legal. Uhum. A gente já brigou em casa às 7 horas da manhã, né? Não era pra ter acontecido, mas aconteceu. Uhum. Mas nós somos um só, mas eu preciso ter atenção plena. Sim. É aí que entra a regulação emocional. Porque conhecer as emoções, aceitar as emoções, aceitar a vulnerabilidade também. E a mulher, daí, só trazendo um pouco da atenção plena, por que eu citei, né? Porque a mulher, o homem, ele tem uma questão cognitiva mesmo, hiperfoco, né? Então, a mulher tem hiperfocos. Então, o homem, quando ele tá lá trabalhando, quando ele tá jogando videogame, ele esquece do resto. A mulher não, ela fica se subdividindo em vários pensamentos e isso causa daí sim um baixo rendimento se ela não souber administrar essa questão da atenção plena, né? Então, estou aqui, meu filho tá seguro, meu filho tá na escola, né? O meu exercício tá em dia, estou aqui. Preciso fazer o que eu vim fazer, sabe? Então, essa questão de autoconhecimento e regulação emocional é importante por isso. Porque é bem uma questão cognitiva mesmo. O homem, ele tem muito mais facilidade mais de fácil. hiperfocar. E tem... Nas questões profissionais, principalmente. Lá. Sim. Em casa é difícil o homem ter hiperfoco. E cada Eu coloco o hiperfoco na louça, mas o podcast tá rodando. Mas Não, é só hiperfoco coincidência, Carol. Talvez só aqui. Uma das coisas que alguns pacientes a gente faz é algumas técnicas de mindfulness, de trazer aqui pro agora, de trazer, tá, ok, aconteceu aquela situação, mas onde é que tu tá nesse ambiente? Fechar o olho, escutar os sons, trazer para aquele campo que agora tu tá no teu trabalho, que agora não tem como tu resolver aquele conflito que aconteceu de manhã. Não tem como tu resolver agora. Tem como daqui a pouco tu se acalmar, mandar uma mensagem dizendo para conversar depois, que isso vai fazer com que tu fique mais tranquilo. Mas neste momento de trazer para aquele ambiente é importante. Então, alguns pacientes eu trabalho quando eles chegam na terapia, eles chegam acelerados. Não. 30 segundos, você vai fechar os olhos, vai prestar atenção nos sons e vai
vou te trazer para cá. E antes de sair, tu vai sair daí ligado 220. Mas neste momento, tu precisa estar aqui. Porque se tu estiver aqui pensando na tua filha, então, isso, nas coisas que tu tem que fazer, tu não vai ser produtivo aqui, tu vai fazer 20% do que poderia ser muito mais. Então, a gente muitas vezes regula também o nosso paciente e faz, às vezes, isso, né? Eu brinco, vai no banheiro, molha os pulsos, molha o rosto, pede um tempinho pro paciente, porque tu saiu de uma consulta muito abalado e tu precisa entender que, ok, aquele paciente tu fez o teu melhor, agora tu vai para um outro e tu precisa se ressignificar. Sim, O cafezinho, né? É uma questão de regular também da gente. Eu aprendi ao longo do tempo, porque quem me conhece sabe que é 735 coisas. Então eu crio essa história de vou tomar café agora, mas não vou trazer água para mesa. Então eu sento para trabalhar o café preto. Quando acabar isso aqui que eu preciso fazer agora, aí eu levanto, vou lá e pego minha água. Porque eu sei que eu preciso de algumas... Sim. Realmente umas quebras físicas no meu dia, do tipo levantar, ter que ir a tal lugar, porque só eu e a minha mente vai aumentando, né? E isso foi a terapia que me trouxe, foi a terapia que me ajudou de que jeito vai ser, porque este é meu jeito, né? Isso não é ruim nem bom, é o meu jeito, ponto. É ruim se eu não controlar de jeito nenhum, porque daí atucana. E é bom se eu conseguir usar o melhor desse jeito. Foco só aqui, então vai, tá. Então, quais estratégias que eu vou criar a partir do meu jeito, né? E daí, por isso que eu acho que dissociar mulher e homem é muito além disso, assim. Eu acho que é muito mais de perfil mesmo, de profissional. E uma coisa que a gente percebe, assim, nossa, grande parte das empresas não tem psicólogo, né? Sim. Assim, grandes empresas têm um RH, mas é muito mais voltado para recrutamento e seleção do que propriamente para uma promoção de saúde mental, alguma coisa assim. E as empresas pensam que fazer o funcionário gostar da empresa é benefício financeiro, algumas coisas nesse sentido. E às vezes não. Às vezes é olhar, perceber que ele não tá bem. Chamar ele e falar, olha só, fulano, vi que tu não tá legal hoje, posso te ajudar de alguma forma? Isso que faz com que o funcionário queira fazer parte da equipe. Não é o que tu dá financeiramente. Né? Exato. E a gente vê vários exemplos, às vezes empresas encaminhando pra gente, esse profissional não está com perfil de liderança. Daí trouxeram, assim. E era uma mulher. Coincidentemente, né? Nossa, e ela tinha um perfil super de liderança, só que não era grosseira, não tratava mal os funcionários, ela era empática, ela cuidava, ela se preocupava. O que aconteceu? Ela está em outra empresa muito maior hoje, está super feliz, porque, na verdade, eles queriam um perfil masculino, machista. Sim. Esta posição desse jeito. Exato. E ela estava no perfil dela, e que bom que ela veio para terapia para continuar com o perfil dela, para não se adaptar ao sistema, né? Então, e isso volta lá no propósito, né? Qual é o propósito da empresa? O propósito da empresa é ter alguém que manda desse jeito ou chegar no resultado tal. A gente estava falando de lucro, né? Exato. Porque o propósito é muito maior, então é flexível no meio, né? Não tem por que não ser flexível no meio. O que eu quero da minha vida? Eu quero isso. É muito melhor se for tudo perfeitinho na estrada, asfaltada, 200 por hora, sempre. Não vai acontecer. Então é melhor ser flexível no meio e o problema é, aí a gente volta lá no começo, não sei o que eu quero mesmo. Exato. Então eu só sei o meu próximo passo. Eu quero um líder que berre que nem eu berrava. Porque deu certo. Eu cresci até aqui, né? Eu cresci até aqui. E a gente tem esse enfrentamento também, aí, trazendo bem para lucro mesmo, assim. Cara, olha só, eu posso te ajudar assim, assim, assim. E eu já ouvi. Não. O cara pegar assim, faz 20 anos que eu faço assim, não é tu pra me dizer de que jeito tá. É a crença limitante, né? Exato. Tá tudo bem. Eu não tô desfazendo o que tu fez até aqui. Só que a gente eu tô te mostrando que eu pode fazer melhor. Nesta pista aqui dá pra acelerar. Nessa aqui não dá. Nessa aqui não precisa. E quando a gente pensa a mulher tem vários hiperfocos. Esse rendimento menor em casa, na reunião que chegou atrasada de pais, né? Na entrega no trabalho,
Aí o rendimento vai caindo, e aí a pressão na cabeça vai aumentando, né? Uhum. É um ciclo, né? É um ciclo, e aí só pesa. A gente às vezes conversa com as pessoas, daí do nada, bum, bom, com vocês deve acontecer super seguido, né? Mas às vezes amigos, né? Tá conversando assim, quando é um ambiente mais íntimo e tal, assim, mas bum, a pessoa desanda a chorar. Uhum. Mas peraí, não estava falando da folhagem. Sim. Ela não trabalha com folhagem. Né? Tipo, não é do trabalho dela, não é nada. Aí então a gente vai ver que assim, que lá tá ruim, aí lá também ficou ruim. Daí porque eu atrasei aqui ficou pior. Daí eu me senti culpa. E a mulher tem muita culpa, né? Eu acho que a gente trabalha muito com autoestima, assim, né? E quando a gente pensa em autoestima, a gente pensa em autoimagem. E não tem a ver com isso, né? A autoestima, ela, grande parte, é autoeficácia. O quanto tu se sente capaz dentro das situações que tu tá exercendo, dos papéis que tu tá exercendo, né? E como a mulher, ela se subdivide em muitos, a probabilidade de dar conta é baixíssima. Sim. Né? Então, a culpa vem, a cobrança vem, daí a autoestima baixa. Sim, ela abraça todo mundo e esquece de se abraçar, né? Exato. E daí também entra a questão da autoimagem, né? E daí da saúde física, de tudo. Porque para compensar a autoestima, eu vou focar na minha autoeficácia, então eu vou trabalhar muito, vou dar conta de todo mundo. E daí a parte também da autoimagem, né? De como que ela se enxerga, vai ficando de lado. Eu só preciso dar conta daquilo ali. Então, é um trabalho que a gente traz muito, assim, de autoestima, né? O quanto tu tá fazendo por ti, o quanto como tu te enxerga dentro desses cenários, o que tu precisa fazer para melhorar isso. Então, acho que por isso que eu digo autoanálise, não necessariamente terapia, mas, né? Mas a autoanálise de parar, olhar o que tu tá... É o ponto crucial, Mas assim. é muito difícil fazer sozinho, né? É muito difícil. No mundo que todo mundo vive hoje, é muito difícil. Por mais regrado que tu tenha, tu não vai ter o tempo e tu não tem habilidade, né? É técnica. Não é assim, não, eu super me conheço. Cara, tu não te conhece. Tu acha? O que tu conhece são rótulos que as pessoas te disseram. Sim. Tu é muito querido, tu é muito extrovertido. Daqui a pouco, ser extrovertido é uma defesa. Enfim, não precisa de técnica, né? O pessoal fala, mas tu faz... Cara, eu faço terapia e eu devia fazer mais. Né? 1 hora por semana é pouco. Né? E coitado da Bárbara que me aguenta. Às vezes eu digo, mas essa semana você tá precisando de mais um dia de terapia. Eu vou fazer a minha amanhã, porque eu não vou ficar uma semana sem. E vocês, episódios de burnout, isso é comum mesmo ou é super na moda que na prática acontece menos? É comum. Muito. E eu vou trazer da métrica que eu tenho, né, dos meus pacientes, só com mulheres. E daí eu acho que, agora trazendo também, escutando, tá muito associado à cobrança em todas as áreas. Sim, e daí eu não dei conta da métrica que tem de 100%. História no serviço, na verdade, mas já vem de muito tempo. É o burnout no serviço, sim. porque foi talvez a única área que eu não consegui. Então, tipo, e daí eu vou trabalhar mais, e eu não sinto que não dá conta. E daí também falta de valorização, principalmente com mulheres. Falta de valorização, porque a gente sabe que a valorização masculina é muito maior do que a feminina, né? E elas têm isso. Então, dessa cobrança, o burnout masculino, daí tá muito associado a lucro. Eu trabalhei no financeiro, não ganhei o que eu queria, fico mal, fico deprimido. A mulher, por a questão de atingir a meta, de sentir... De precisar trabalhar muito mais para alcançar o que muitas vezes a valorização de que o homem trabalha um pouco menos, né? E sabe que eu enxergo que, não sei se só mulheres, né? Mas acontece muito, pessoas que eu conheço, assim... de fazer comparação, né? Eu estou me comparando, só que eu sempre me comparo com o coleguinha do lado. Eu não me comparo comigo ontem. Exato. Eu me comparo sempre com quem tá melhor do que eu. E isso causa uma frustração muito grande, né? Porque eu não posso me comparar contigo, porque a tua história de vida é outra, né? Então, tem que comparar comigo ontem. Nossa, como eu estou melhor hoje do que ontem. E eu percebo que isso acontece com muita frequência com muitas pessoas, né? Isso é muito bom, e daí volto lá ao objetivo terapêutico.
Quando alguém traz isso, tá, mas olha só, vamos olhar os teus objetivos, como é que tu tava lá atrás? Como é que foi aquela técnica que eu pedi para falarem sobre ti lá atrás e como é que tu tá hoje? Como é que foi a técnica das exemplificações, daquele questionário que a gente fez lá no início que deu tal resultado? Vamos fazer de novo para mostrar o quanto que tu mudou? O paciente veio trazer assim, nossa, eu tava triste, chorando, eu não mudei nada. Deu, tá. Essas pessoas e essas situações, como é que tu lidou? Meu Deus, eu melhorei. mudei mesmo. Eu tava trazendo, muito feliz, ele saiu chorando de alegria, porque o comparativo era com o outro. Daí o comparativo, mas o outro tá muito bem. Sim. O outro não se irrita. O outro não se estressa. Gente, não é evidência. Sim. A gente precisa colocar pra fora nossas emoções e às vezes é necessário a gente colocar um xingamento regulado, de uma forma assertiva, né? Até um palavrão, dependendo do contexto, pra gente colocar pra fora. Mas o que tá sempre quieto, lidando bem com tudo, não é um exemplo bom pra gente. E daí a probabilidade do burnout nesses casos aumenta muito. Quem não se expressa. Quem não? Aquele colaborador ali que segue regrinha, que tá sempre cumprindo, que tá sempre fazendo mais do que é obrigação pela empresa, é ele que estoura. Né? O explosivo que fala, geralmente dá conta um pouco mais, assim, né? E essa questão que tu trouxe do homem, eu acho que o homem tem uma questão de muito mais válvulas de escape, assim. O homem se permite muito mais jogar um futebol, né? Desfocar. Daí que entra essa separação. E mesmo que não faça terapia, né? O homem sabe reclamar mais. Então, eu preciso mesmo do futebol. Olha, tu te vira aí que eu preciso. Sim. Enfim, é cultural, talvez. Acho que daí não é natural. Acho que é cultural. Sim. O homem reclama, né? A gente, ontem, conversando com um casal de amigos, e ele contando, primeiro o filho deles, e ele... Cara, ela entrando na sala que fazia cesárea e tal, ela plena, eu só tinha que caminhar e eu tava desesperado. É isso. Não, ele falou, eu não tinha cortado um dedo e eu tava desesperado. E ela, nossa! E ela plena, tomou anestesia aqui, não sei o que, ele é apavorado. E é isso mesmo, né? É cultura, a gente tá acostumado. Né? O homem é muito mais manhoso, suporta a dor, não suporta a dor. E daí trazendo para a empresa isso, principalmente de gestão, a importância dos homens também quebrarem alguns paradigmas em relação à cultura, né, a posicionamento em relação aos funcionários, à empresa, a si mesmo também, né, a autocobrança, para que modifique um pouco, porque senão a gente vai continuar nessa crescente de funcionários desmotivados, né, medo da chefia, a questão das demissões, como tu trouxe, daí é um ciclo mesmo, né? É um ciclo. E existe algo, porque assim, o que vários empresários, e até empresárias também me relatam assim, eu tenho dificuldade, e eu sinto que é genuíno, assim, não é uma questão de manipulação, mas eu tenho dificuldade de ler a minha equipe. Né? Não ler no sentido de manipular, ler no sentido de eu tô vendo que as coisas não estão legais, mas eu já tentei A, já tentei B, e claro que não com super técnicas, mas na tentativa e erro mesmo mas com uma boa intenção. Já pensei em benefício, aí já dei benefício. Não, já pensei em motivação, aí fiz tal coisa, ou ofereci tal coisa. E mesmo assim, essa falta de leitura, né, Cara, como é que vocês veem isso, assim? Empresário, te vira? É normal, tu não vai ler todo mundo e tal? Ou não, algo mais próximo te permite mais facilidade de leitura? Eu acho que no momento da contratação, é uma coisa que a gente busca na nossa clínica, assim, né? No nosso espaço. A gente deixa muito claro o que a gente espera, né, da clínica, dos pacientes, dos estagiários, dos profissionais que vão atender lá. Então, assim, a clínica funciona dessa forma, né? Então, ali já nos dá um pouco mais de segurança de que eles estão cientes de que esse é o formato, né? E eles estão aceitando entrar nessa equipe nesse formato. Então, isso já traz um pouco mais de clareza ali para a situação. Para os dois lados. Os dois lados, né?
quando realmente alguma situação específica acontece e a gente não consegue identificar, a gente também tem essa questão da autocompaixão de, tá, o que eu fiz? Né? Eu tô fazendo o máximo pela minha equipe, né? Eu tô dando espaço, eu tô fazendo isso, ou não. E daí é muito olhar pra si, muitas vezes, assim, né? De, como tu acabou de dizer, dei benefício, chamei, dei motivação, né? Fiz, não funcionou, tá. Meu limite é esse. Então, ou quando a gente identifica, a gente chama daí particularmente uma pessoa ou outra, né? Mas geralmente essa questão da autocompaixão, né? De, tá tudo certo. Nem sempre as coisas fluírem do jeito que eu espero, assim, né? Eu tô fazendo o máximo que eu consigo naquele cenário. Sim, também pro empresário. Já ia dizer para o empresário primeiro estar com a saúde mental boa, para entender se a leitura dele tem a ver com o funcionário ou com ele. Sim. Então já ia começar por aí. E óbvio que a comunicação é o primeiro ponto. Tornar claro que a situação é Deixar, a gente conversa. Feedbacks, né, que a gente dá todo semestre, a gente dá feedback individualmente para cada um. Pra E pede todos. também feedback, né? A gente pede para os pacientes deles darem feedbacks, como está sendo o atendimento, a gente entrega como presente para eles, para validar, para trabalhar alguma questão, a gente faz esse manejo constante, a gente explica, a Carol tem tal jeito, a Carol é mais empática. Se eu te der paciente, tu entende que eu tô te dando um abraço. E daí eles ficam, ganhei um paciente do Jonas, ele gosta de, tipo, porque cada um tem o seu jeito, mas a gente deixou claro esse jeito. Eles não vão adivinhando também o nosso. E daí quando eles sabem que a gente deixa com uma clareza como é que a gente funciona, eles também podem fazer igual. Jonas, eu não fui porque eu não tô legal. Jonas, eu posso atender de casa porque eu tô sem dinheiro? Claro, porque daí ele permite a vulnerabilidade, a gente não expõe. Quando dá BO, a gente senta no RH e conversa. Mas primeiro, como é que tu tá? As nossas previsões são sempre assim. O paciente... Não me importa. Como é que tu tá com isso? E eles, tá, mas e a técnica? Primeiro, como é que tu tá? Depois a técnica. O livro dá, qualquer material, tu pode fazer uma pós, um doutorado, mas não importa. Eu preciso saber como é que tu tá, porque se tu estiver bem, tu vai querer continuar aqui. Se tu não tiver, tu não vai. E isso que me importa. Então a gente sempre traz isso. Comunicação. A comunicação e o autocuidado. E daí, assim, a terapia para entender. Tá tudo muito sério. É comigo. Gente, faz terapia. Entende que pode ter dado um climão. Tu chegou agora. Antes de tu chegar. 10 minutos antes. É fundamental isso mesmo, porque a gente vê. E nas demissões também, né? Aí agora, sem se tá dando lucro ou não, mas as demissões normalmente acontecem mais por ambiência do que propriamente por técnica, né? Porque a gente acaba dizendo assim, o funcionário, o colaborador, a pessoa da equipe que realmente não tá entregando na técnica, é muito fácil de identificar. Ela logo, se ela não pedir para sair, ela vai ser desligada. Porque ela não tá entregando no básico, né? Na técnica ali, para o que ela foi contratada. Ponto. Agora, normalmente enfim, se a gente fosse A, B, C, né? O B que é o problema. Porque o B, ou ele tem um monte de problema e tá tentando seguir a risca ali, como tu comentou, que é agora a gente estima Tá que no é limite de tudo. o mais perto de burnout, né? Ou ele tá ali ocupando uma vaga que não é a dele. Porque ele não é 10, ele não é nota 10, ele nunca vai ser, porque aquilo não tem nada a ver com ele. E daí os propósitos entram de novo aí, né? Dos valores, propósitos do próprio colaborador. E aí eu vejo isso muito. A gente tem vários casos daí, né? Porque a gente também lida com muito mais mulheres nos times. E eu tava, né? Converso com muito empresário de contabilidade. Isso aqui não tá legal, mas isso aqui paga as contas do meu filho. E aí aguenta. Suporte. Aguenta. Só que esse suporte não aguenta mais, né? E até por questão de faixa etária, né? As pessoas, enfim, da década, nascidas em 60, 70, elas aguentavam mais, né? Sim. Eu tenho um emprego aqui, eu vou ficar aqui 45 anos, 40 anos, vou me aposentar aqui, tá tudo certo. Minha casinha na praia, tá. Não existe mais isso, né? Zero. E tanto do lado funcional quanto do lado disfuncional, né? Não funciona mais dessa forma, mas eu tenho um propósito, eu vou seguir, meu planejamento é esse, quanto a gente vê muito na clínica o disfuncional. Não, me estressei, não quero,
vou trocar. Então não é já... É uma banalização também. Sim, tem Já os dois. tem os dois extremos, né? Eu vou fazer de tudo para conquistar o que eu quero, eu tenho um objetivo claro, então tá tudo bem se a empresa... eu não gostei da empresa, eu vou trocar, eu não vou ficar o resto da vida, eu não tô satisfeito, eu troco. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Se tem um objetivo. Ah, não. Me estressei lá. Então eu não quero mais. Tá, mas tu quer o quê? Não, eu quero algo que eu me sinta bem. O quê? Uma empresa que me trate bem. Tá, mas que tipo? Não, só quero uma empresa que me trate bem, que gosta do Google, né? Sim. O Google, Tá, colorido. mas tu quer trabalhar no Google sendo da TI? Daí faz sentido, né? Não, eu não gosto. Eu só quero ser bem tratado. E daí é isso que a gente fala. Toda vez a baixa tolerância à frustração, daí pega funcionários que tem que manejar muito, e daí trazendo um lado do empresário. Tem que cuidar como falar, escolher um dia bom, dar um abraço, acolher. Então também tem um papel muito difícil do lado do empresário, da empresária, de falar com esse funcionário de um jeito muito polido para poder ter acesso a ele. Daí a capacitação, né, dos Da gestores, liderança. da liderança, Tem que ser maior. tem que ser maior. Porque se tu não tem uma equipe para isso, né, um RH ali com um psicólogo para promover saúde mental ali, tu precisa te capacitar para isso. Porque já não é mais uma coisa assim, não é minha função, ele que resolve os problemas dele. Não, se tu visa o teu lucro, Não existe. não existe o isso, lucro. né? Nada influencia mais no lucro do que as pessoas. Zero. Enfim, é banal, mas tudo é pessoa, né? O cliente é pessoa, o colaborador é pessoa, tu é uma pessoa, tua família são pessoas. Não tem que saber lidar com gente. E essa diversidade de jeitos de pensar Sim. dificulta tudo, né? Porque a gente Sim. acredita que o jeito de... Eu acredito Nossa. que o jeito que eu penso é o melhor jeito do mundo, É. né? E aí eu fico vendo assim, mas duas pessoas super parecidas é rota de colisão direto. Mas eu ainda tenho lá no fundo a crença de que se mais pessoas pensassem que nem eu, o mundo seria melhor. É isso. É muito louco isso, Mas né? colocam contigo pra trabalhar, tu não aguenta. Não aguenta. É que na real, na verdade, não pode ser com o mesmo pensamento, e sim alinhamento, né? Isso. Essa é a Exatamente. diferença. A gente pode estar alinhado, mas a gente não pensa igual. Uhum. Entendeu? Mas se a gente tá alinhado com um propósito, com um objetivo, aí é diferente. Sim. Aí a gente E vai pro mesmo caminho. Sim, e aí todo mundo vai pro mesmo caminho, né? E a comunicação, se tu consegue trazer aquela pessoa que pensa parecido contigo, uma comunicação boa, ele vai funcionar muito bem, porque ele pensa, ele entende aquilo. Então, a comunicação. Então, a gente fala muito de compatibilidade e disponibilidade. De ser compatível no pensamento e estar disponível para aquilo. Nas relações, isso Sim, amplo. sim. Em qualquer Aberto. relações, a pessoa tem que ser compatível contigo. Então a gente acredita na compatibilidade. Mas os opostos se atraem. Ok, tá bom, Se beleza, não não diz. sou eu para Eu não sou psicólogo, vou dizer pra vocês, não. Não. O oposto não se atrai, nada a ver. Então a compatibilidade e a disponibilidade. Eu estou interessado naquele serviço. Eu estou. Qual horário? Quando chega me limitando, que horário que é? Quanto que paga? Ele tá botando já. Ele tá dizendo. Talvez nem perceba, né? Exato. Ele tá colocando. Eu Sim. tenho esse sentimento também. Quando começa, assim, muitos questionamentos, eu não sinto que tá abraçando, assim, Que sabe? tá disponível. pra Isso, aquilo. disponível. Então, É a palavra só certa. compatível. Pensa que nem a gente, sentiu a vontade, pegou um café, já a vestimenta, tá vestido. Nossa, a gente fala isso. Nossa, aquela lá, gente como a gente, deu risada, pegou um café e daqui a pouco, não, qual horário que vocês precisam? Opa, vem que depois a gente vai, porque daí a compatibilidade e disponibilidade, tá bom? E daí, para validar sempre isso, comunicação. Sempre. Porque pode mudar, né? A gente muda o tempo inteiro. De ideias, de propósitos, de Sim. tudo. Então, até isso desde questão de casa, né? De comunicar parceiros e família do que tu tá pensando, como a gente já falou. Mas principalmente a tua equipe. Né? Porque eles estão todos caminhando pela última atualização que tu deu. Isso, boa. Né? Então, todo mundo... Daqui a pouco
tu entra querendo outra coisa, mas tu não comunica, eles seguem caminhando, tu segue brabo, porque eles não estão seguindo aquilo ali, né? Então, comunicar para que todo mundo esteja alinhado é o fundamental, né? Que aula, hein? Ela respondeu a pergunta que eu ia perguntar. E essa nem estava anotada, essa veio. Porque é bem isso, né? Hoje, a Insight tem um tamanho, a Calete Contabilidade tem outro tamanho, e as coisas vão acontecendo baseados nos propósitos, nos objetivos que a gente tem. A hora que alcançou tal patamar, ou depois de tal meta, vai ter uma guinada, vai dar uma curva. Na cabeça do gestor é sempre bem claro. Na verdade, convivendo com empresários, nem isso. Nem na cabeça do gestor é sempre claro. Só vai seguindo o fluxo. Ou porque assim, metas grandes, né? A gente estava agora no treinamento e um dos palestrantes falou que metas de resultado a gente sempre tem. Faturamento, peso, medida, casa, carro, enfim. Mas quais metas de comportamento tu vai colocar no até lá? Porque mundo empresarial, meta de faturamento. Bom, beleza, meta de faturamento lá sei, R$1 milhão. Estou indo em direção àquela meta. Eu tracei com a minha equipe, eu disse para a minha equipe que nós vamos oferecer mais copos de água para chegar no faturamento de R$1 milhão. Sim. Só que foi no meio do caminho, foi caneta que eu cheguei no R$1 milhão. E quando eu cheguei no R$1 milhão com caneta, quer saber? Esquece a água. Só que isso não ficou claro já na minha cabeça. Aliás, ficou claro naquele momento, né? Do 900 para R$1 milhão foi a caneta. Então, continua por caneta e vamos embora. E o time tá lá também assim, a água. Correndo atrás da água e tu correndo atrás da caneta. E aí, eu perguntei, esse ano aconteceu, eu perguntei, mas por que tu continua atendendo esse tipo de cliente? Ele disse, que são contratos antigos, né? Sim, são contratos antigos que não te trazem mais dinheiro. Eles são os teus maiores ou os teus piores clientes? Assim, em faturamento, em quantidade de trabalho e faturamento, relação. Não, eles são um monte de pequenininhos. Quem é que atende? Não, só eu. Tu é a hora mais cara, tu é o mês, o ano mais caro da tua empresa. E é só tu que atende os caras que menos te rentabilizam, ou nem rentabilizam. Porque como se eles gastarem 2 horas tuas, o contrato deles não vale a pena. Né? Acho que esses caras eu podia jogar. Demitir cliente também é ter lucro. Sim. Com certeza. Aí a gente volta, tudo tá baseado na comunicação. Para atingir. Como é que daí fala, que nem tu falou, trocar, que nem a Carol comentou, de comunicar que tu mudou de ideia, reciclar e falar constantemente com a tua equipe que tu tá mudando, mesmo que a equipe, meu Deus, trocou de novo, mas ir acompanhando a compatibilidade. Cuidar da quantidade de trocas é importante também. Também. Mas daí é um ponto importante, porque na nossa cabeça a gente troca constantemente. Quando a gente verbaliza para os outros, fica evidenciado. E daí a gente também consegue se dar conta que a gente tá modificando muito. Sim, eu vou ter que falar de novo contigo sobre a mesma coisa, porque eu tô... Talvez eu esteja equivocado e tenha que retomar um pouco isso. Na nossa cabeça... Eu troco toda hora. Não, com certeza. Comigo isso não acontece, com vocês. Tá bom. Então, acho que para finalizar, né, já estamos a 6 minutos. Vocês que sabem. Então tá, tu vai fazer o game ou eu? Game. Tu? Eu vou fazer o game. Gente, não fala muito, é 6 minutos. Vai lá. Não. Vou botar até o... Sim, não. Troca. Isso é muito legal, vou tirar uma foto com isso aqui depois. Fica anotado. A ideia, gente, é que a gente vai ter tempo para as considerações, né, finais, mas a ideia é que a primeira ideia que vem na cabeça. Pode ser só uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um parágrafo. Tá. Fiquem à vontade. Eu começo? Ou é um pra cada? Não. Os dois vão responder tudo. Tá. Carol, um hábito. Limpeza. Jonas, um hábito. Café e brincar com as crianças. Um livro. Um livro. Autocompaixão, eu acho. Tem um livro de autocompaixão, depois eu mando pra vocês. Tá. Que eu gosto Legal. bastante. Gostei do assunto.
o DSM, que é de psicopatologia. E fica o Pegou adendo pesado agora. Não, fica o adendo que é o único. Não sou um leitor ávido, tá? Então, não, parece... Não. É o único livro. Um hobby. Correr. Um hobby, Jonas. Jogar futebol e videogame. Uma pessoa que tu admira. Além do Jonas, do meu pai, acho que meus pacientes. A gente tava conversando esses dias sobre isso e isso é uma coisa muito doida, porque a gente vai mudando com o tempo, assim, né? E antes a gente admirava um famoso, né? Mesmo alguém dentro da nossa área, mas que a gente admira muito, a gente admira a obra, né? A gente não admira a pessoa. Sim. Então, a gente não sabe da vida da pessoa, a gente não sabe. Então, ver os nossos pacientes, o que eles passaram, onde eles chegam, o esforço que eles têm, passam a ser nossas pessoas, né, de maior admiração, assim. Porque, de verdade, hoje eu não vejo ninguém, assim, de famoso, que eu diria que eu admiro, sabe? Eu acho que pessoas reais. Legal. A gente falou sobre isso, né? A gente tem a Carol, né? Por toda trajetórias e o que ela traz, e os pacientes, essa evolução, saber toda a dificuldade o esforço que eles fazem para adquirir é muito satisfatório. Gente, emociona, então, realmente, se eu tiver o espelho é a atitude do meu paciente, a conquista dele. Famoso e coisa, ok, mas Sim, nem acompanha. conquistaram várias coisas. Tem todos os méritos, mas a gente não sabe a trajetória, como que conquistou. E eu falo muito que tem uma dificuldade eu preciso que a pessoa se esforce, eu vejo a trajetória e daí eu valorizo muito. Então, os pacientes são... Sim, tu conhece muito Exato. dentro E do ver a processo. curva, né? Ver Exato. E mesmo que não atinja, assim, o que a gente coloca como expectativa, né? Mas qualquer mini passinho deles, pra eles e pra nós, né? A gente vê tanto um resultado do nosso serviço também, mas principalmente do esforço, né? Então é muito gratificante. Um sonho. Qualidade de vida. Acho que bens materiais e os sonhos que eu tinha, acho que eu já consegui alcançar. A qualidade, mas com a Disney e um motorhome no futuro. É isso. Não abro mão da Disney. A Disney. Também está na Também nossa... está nos nossos sonhos. Na nossa... E motorhome. É o motorhome. Não, é a Disney, amor. Não. Tá anotando. Mas nessa época a gente tava pra ir viajar, viu? Se nós tivéssemos motorhome, saía de casa sem sair de casa. Vai pra qualquer lugar. Gente, fantástico. Fantástico mesmo. A gente não poderia começar melhor esse projeto, porque a gente também pensa que, por mais que a gente é do ramo super empresarial e tá no meio de negócio e número e tabela e ciência contábil, né? E eu sou maluco pelo que eu faço, mas a gente pensa diferente, né? A gente realmente pensa assim, não precisava, e olha que eu gosto de trabalhar, vocês me conhecem, né? Mas não precisava sofrer tanto, né? Sofrer tanto não tem outra palavra. Eu vim pra cá pensando que palavra eu vou usar no final, mas não tem, é sofrer. A gente vê que é sofrer na família, é sofrer o trabalho mistura com a família e mistura, porque nós somos um só, mas lucro é tudo aquilo que o resultado é positivo. Dinheiro te dá o azeite pra vida, né? Te dá a Disney, o motorhome, enfim. Mas que dica, que eu posso fazer amanhã para que a minha saúde mental, além de procurar a Insight de terapia, eu já vou limpar porque eu quero... De que jeito eu posso ter mais lucro na vida? E lucro não é só aquele cifrão. Eu acho que para tudo. Reset. Olha pra tua vida. Né? Então, tem até um ciclo da vida, qualquer um encontra no Google, que tem as áreas divididas da vida ali. E olha para aquilo, dá nota, vê o que precisa modificar, o que tá deixando a desejar e equilíbrio.
Na minha visão é isso. Para e olha pra ti mesmo, assim, sabe? Daí sim. Sempre falo também da questão do quanto a gente está deixando a nossa hora. Falo, o valor é a hora que a gente disponibiliza para estar fazendo isso. Disponibilizar a tua hora para fazer coisas importantes para ti é importante. Então, de parar, olhar. Quanto tempo eu estou perdendo com a minha hora? Quanto tempo eu vou destinar para fazer esse movimento? E o quanto eu poderia estar aproveitando com outra coisa. Então, acho que o lucro também é quanto tempo eu tenho de qualidade. Quanta hora, qualidade eu tenho também. Acho que é isso, né? Perfeito, muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma troca incrível mesmo. Foi um podcast inaugural para todos, né? Sim, todo mundo Foi ansioso, respirando E mexendo na cadeira. Foi muito bom, adorei. A gente ficou muito feliz também, tanto pelo convite. A gente estava conversando antes com a Ana, né? Que é uma situação nova, assim. Então, a ansiedade, ela é uma emoção, né? Então, ela tá presente mesmo quando não é disfuncional. Então, a gente precisou lidar com isso antes de começar. Mas a gente tá muito grato também de estar aqui, de dividir isso com vocês. Uma ansiedade boa, né? É Porque verdade. a ansiedade é uma emoção. A ausência da ansiedade não dá. Então é necessário, deu um friozinho na barriga. Como assim essa câmera? Então, mas é massa, é legal esse processo. Então, Aí, muito sucesso. muito. Vai dar Obrigada. certo. Muito obrigado, gente. Enfim, realmente a gente sabia que ia rolar, que ia acontecer, mas foram ensinamentos, dicas, coisas do dia a dia fantásticos. Muito, muito obrigado. Obrigado, meu amor. Se tu achou que isso aqui vale a pena pra ti, provavelmente alguém na tua família, alguém na tua empresa também precisa aprender o que a gente aprendeu hoje aqui. Gostou de alguma coisa? Não gostou de alguma coisa? Comenta aqui embaixo, nos manda no privado, porque a gente quer realmente fazer a cada episódio algo melhor e mais prático. Esse é o CaletCast, lucro além do óbvio. Muito obrigado.